Oi, eu tô aqui hoje para falar sobre medos, mais especificamente o medo nas crianças. Se você ainda não me conhece, eu sou Adriana Bittelman, coach especialista em inteligência emocional, e antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, acionar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que vão se beneficiar com esse conteúdo. Bom, primeiro vamos lembrar que o medo é necessário, é uma emoção básica, a gente já nasce com ele. Quando você tem medo, fica mais atento, ele é necessário para a nossa sobrevivência, nos protege. Quando ele é exagerado, aí sim deve ser olhado com mais atenção. O medo muito grande paralisa, nesse caso é necessário um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra. É importante conversar sobre o medo e com o medo. Se perguntar aonde ele começa, o que você sente, ele é quente, frio, causa arrepio, seu coração dispara. Observe a sua volta. É necessário medo agora, exatamente onde você está? Se não for, respire e faça disso uma prática diária. Quando o medo é de errar ou de falhar, ele te provoca a se preparar mais, a entregar o seu melhor. Então veja o que o medo pode te causar de positivo. Reconheça o seu medo, afinal, temos medo daquilo que não vemos com clareza. Não conviva com o que é assustador para você. Procure afastar isso de você. O medo também vem de saber que a gente não tem controle sobre muita coisa. Medo de perder alguém, medo de não ser amado pelo parceiro, pela parceira. As crianças têm medos vários. Medo de escuro, medo de dormir sozinha, medo de monstro debaixo da cama. E isso acontece porque elas utilizam da fantasia, da imaginação para dar sentido para o seu mundo interno. As crianças menores costumam ter medo de escuro, medo de se separar dos pais, medo de algum animal, medo de pessoas fantasiadas e até mesmo medo de ficar doentes. As crianças um pouco mais velhas têm medo de ficar sozinhas, medo relacionado à escola, medo de tempestade, são vários os medos. E os pais devem observar se o filho está tendo alguma mudança no comportamento, no sono, na alimentação. Bom, Adriana, mas e aí, o que fazer? Quais são as dicas? Então vamos lá. Em primeiro lugar, os pais devem oferecer apoio e segurança aos filhos. É importante os pais validarem o que os filhos estão sentindo. Diga que você entende o que ele está passando, como ele está se sentindo. Em segundo lugar, não force a criança a entrar em contato com aquilo que lhe causa medo. A terceira dica: busque identificar a fonte do medo. Onde ocorreu, por que começou. Verifique se os programas de TV que seu filho está assistindo estão dentro da idade própria para ele, se ele tem a capacidade de absorver aquele conteúdo. Outra dica: mostre para o seu filho que aquele medo pode não ser real, pode ser uma fantasia. Então vá desmistificando o medo da criança. Então, por exemplo, se ela tem medo de monstro embaixo da cama, vai até o quarto, se abaixe, mostre que não tem nada lá. Se for medo de uma fantasia, vá na internet, mostre os bastidores, mostre as pessoas se vestindo, se transformando, tudo que envolva aquela situação. Mais uma dica: não use o medo como forma punitiva. Não ameace um mau comportamento com o objeto do medo. Sabe aquelas falas, se você não comer tudo, eu vou chamar o homem do saco para te pegar. Não faça isso de jeito nenhum. Outra coisa, ensine o seu filho a ter responsabilidade e evite superprotegê-lo. Mais uma dica: incentive o seu filho a ter contato com as pessoas, para ele não desenvolver medo de contatos sociais. Então estimule-o a fazer amizades, convide pessoas para sua casa, faça ele ter essa vida social ativa. E por último, última dica de hoje: reforce positivamente toda vez que ele superar o medo. Elogie, faça carinho, mostre como ele foi corajoso. E se mesmo com todas essas estratégias o medo não diminuir, não hesite em procurar a ajuda de um profissional.
Toda vez que o medo passar a atrapalhar a vida, já deixou de ser um sintoma e passou a ser um transtorno que merece uma atenção especial. Quando nós, adultos, assistimos a um jornal, a criança ouve e absorve aquilo que não deveria ser apresentado para ela. Ela passa a ter medo de assalto, medo de doença, medo de morrer. Até os games de hoje apresentam muita violência e muita veracidade, e a criança passa a ter medo que aquilo aconteça com ela também na vida real. Sempre acolha o medo, faça a criança se sentir protegida, escutada. Existem crianças que têm medo de tudo. Bom, tudo é muita coisa, né? São crianças que têm muitos medos. Medo de ir ao banheiro, medo da mãe ir ao banheiro sem ela. E isso acontece normalmente por volta dos 3, 4 anos de idade, quando a criança percebe que existe o outro e o eu. Então ela passa a ter a noção do ficar sozinha. Esse medo acontece por causa dessa percepção ou por conta de algum evento, seja um pesadelo, um trauma, ou até porque a criança viu alguma notícia, ou mesmo pela separação dos pais. Os pais, sabendo perceber isso, devem mostrar tranquilidade. Quanto mais a criança sentir o amor dos pais, a segurança, mais ela vai crescer livre e feliz. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com outros pais que possam se beneficiar. E lembre, eu sou coach especialista em inteligência emocional, eu estudo muito as emoções, que inclui o medo, mas eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, então se você sentir a necessidade, procure um profissional da área de saúde. Combinado? Eu vejo você no próximo vídeo e um beijo bem grande!